Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso, e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um amor exemplar, possa nos motivar a cada dia a sermos como Ele, o Filho exemplo, o Filho obediente, o Filho modelo. Amados, hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade a essa lição de Isaías, uma lição maravilhosa, a lição número 19, o Senhor humilha os orgulhosos, né? O título pode até parecer assim um pouco duro, né? Mas as revelações aqui são impressionantes, muito importantes para a nossa reflexão, para a nossa exortação pessoal, muita riqueza espiritual. Portanto, antes de nós começarmos a examinarmos e meditarmos nas duas perguntas de hoje, vamos fazer aqui uma rápida recapitulação do que nós vimos ontem, para que a gente não perca aqui o contexto, né? Ontem, na pergunta 7, nós vimos que o Senhor disse que depois dos 70 anos em que Tiro ficaria esquecida, a cidade de Tiro que seria arrasada, né, e esquecida, ela voltaria, mas voltaria a ser como uma prostituta, né? Que se vendia a todas as nações do mundo. E na pergunta seguinte, a oitava, o Senhor justifica e explica o porquê, né? E diz até que todo o dinheiro que ela ganhou, obviamente, antes dos 70 anos, né? Que ela vivia na luxúria, com a sua riqueza, com seu porto e tudo, né? Com sua profissão, antes de ser esquecida, isso aí será dedicado a Deus, o Senhor. E nós vimos o que significa isso, né? Ela não poderia ficar com aquele dinheiro, com aquela luxúria, com aquilo que ela vivia antes de ser destruída, claro, né? Porque os 70 anos de sofrimento lhes traria grande compreensão. Então, nesse período dos 70 anos em que a cidade foi arrasada, então o povo, alguns do meio do povo, né, adorariam ao Senhor e usaria toda essa experiência, né, todo esse sofrimento do passado, como uma riqueza para comprar muita comida, ou seja, conhecer bastante a palavra de Deus, e roupas finas, ou seja, serem justificados, o conhecimento da palavra os encaminharia aos pés do Senhor, eles, o conhecimento da palavra, ouvir a palavra gera fé, e a fé, a justificação. Roupas finas significa isso. Comida, palavra, roupas finas, a justiça de Cristo, né? Portanto, hoje, dando continuidade, hoje na nona pergunta da nossa lição, nós temos aqui o seguinte questionamento. O que acontecerá, ou o que aconteceria, né? A partir do momento em que Isaías está falando isso, o que aconteceria com toda a terra? O Senhor dará tratamento diferenciado entre os povos? O Senhor castigaria com mais força só a cidade de Tiro? O que aconteceria com toda a terra? Veja o que o texto diz em Isaías 24, agora vamos entrar no capítulo 24 de Isaías, versículo 1 ao 3, que diz assim: o Senhor vai arrasar a terra aqui é o planeta Terra todo, e fazê-la virar um deserto. Veja que não é só Isaías que fala isso, né? Vai estragar a terra, de novo, a terra toda, e espalhar os seus moradores.
A mesma coisa acontecerá com todos. Olha, termos absolutos, né? A terra inteira, todos. O povo comum e os sacerdotes, ou seja, os religiosos e o povo, e os leigos, né? Tanto os empregados como os seus patrões, as empregadas e as suas patroas, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado, a terra toda ficará completamente arrasada e destruída, pois o Senhor prometeu fazer isso. Então, no capítulo 24, meus amados, nós entramos num texto que responde, não é, a questionamentos de muita gente, né, que colocou na cabeça que depois da volta de Cristo à Terra, Jesus não vai levar, arrebatar a sua igreja, os santos, né, nos ares. O texto é muito claro. O próprio Senhor Jesus disse que quando ele voltasse, ele enviaria os seus anjos aos 4 cantos da terra para que arrebatem os santos, para encontrar com Jesus nos ares, e dali estarão para sempre com o Senhor, né? O texto não diz em lugar nenhum que Jesus desce aqui à terra, que depois que Jesus leva os santos para o céu, aí desce para a terra de novo, vai ficar nessa brincadeira de subir e descer, né? Um ioiô. Não tem isso na Bíblia, não. Então, a própria mensagem já mostra com clareza que ao arrebatar os santos para encontrar com Cristo nos ares, ele não quer que os santos fiquem aqui nesta terra. Porque esta terra, o apóstolo Pedro diz que quando Jesus voltar na glória do Pai, um fogo vem adiante dele consumindo tudo. A sua glória vai consumir tudo. Os elementos em chamas se desfarão. O texto é muito claro. É como se vai derreter ferro, aço, concreto, tudo se desfarão. O texto é muito claro. E aqui Isaías está dizendo que a terra inteira vai ficar arrasada. Tem um grupo dizendo que não, quando o Cristo voltar, ninguém vai para o céu, ninguém vai para lugar nenhum. O termo que ele usa é céu, né? Ninguém sabe onde, a Bíblia não entra em detalhes, se é céu, se é uma dimensão, o que é. A Bíblia não entra em detalhes sobre isso. Mas que a Bíblia sempre fala que é o reino no céu, um reino do céu, o reino nos céus, tem várias expressões. E aí, quando eu digo que ninguém vai para o céu, é verdade que você pode dizer ninguém vai morar no céu. Habitar quer dizer habitar para sempre. Não. A Bíblia é clara em dizer que a habitação eterna dos santos é este planeta. Mas depois do milênio e depois da terra ser renovada. Está muito bem claro. Depois que o lago de fogo e enxofre, o fogo de Deus consumidor, né, purificar esse planeta todo e adubar, entre aspas, adubar para que um novo jardim do Éden, né, nasça, o Senhor, né, refaça, ainda mais glorioso, ainda mais poderoso, para que os santos habitem para sempre. Mas aqueles que dizem que os santos morarão aqui na terra durante o milênio, como a terra vai ficar completamente arrasada? Todos os moradores que serão julgados desse contexto aqui de Isaías 24 estarão mortos, espalhados por todo o mundo, né? Então o texto é muito claro. Agora, mas tem aqueles que ainda estão presos à letra morta, né? Que dizem assim, não, isso aqui já se cumpriu lá no passado. Aí é complicado, né? Em que época o planeta inteiro foi arrasado? Em que época a Terra inteira foi destruída? Ora, se nem a própria cidade de Tiro foi destruída inteira, né? Restaram remanescentes lá, o povo pobre e tal, ficaram ali por perto e tudo, né? Parte da nação escapou. Então, nunca foi isso. Mas o texto aqui de Isaías, ele é absoluto, ele é claro. Toda a terra. Não, e outra coisa, como eu falei no princípio, não é só o livro de Isaías que diz isso. Jeremias diz também a mesma linguagem, que a terra será desolada e deserta, né? E aqui o texto ele é muito mais abrangente, e o texto ele é redundante, ele é cansativo. O Senhor quer dizer, ele é tão absoluto na informação que ele está dizendo, ninguém escapa, nem um líder religioso, nem um leigo.
Nem o rico, nem o pobre, nem o livre, nem o escravo, nem o patrão, nem a patroa, nem o escravo, nem a patroa, nem, né? Ele mostra que não há o preto, o branco, o magro, o gordo, o do Oriente, o do Ocidente, o do Sul, do Norte, não escapa ninguém. O texto é absoluto. Infelizmente, né, algumas pessoas, né, presas à letra morta e induzida por outras pessoas precipitadas que não examinam a escritura direito, têm acreditado em determinadas doutrinas sem a devida base bíblica. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta 10 da nossa lição, dando continuidade aqui ao texto de Isaías 24, de 1 a 3, que nós acabamos de estudar, né? Vamos agora para a próxima pergunta. O que está acontecendo com o planeta e qual a causa de sua destruição? O que estava lá no passado? Essa pergunta eu gosto dela porque ela colabora para o presente, né? Porque o princípio bíblico, escatológico, ele é inerrante. Ele diz que o que foi é o que será, né? Todas as prefigurações de juízo, inclusive o próprio Jesus diz, né? Usa isso, né? Como será o juízo, como foi no dia de Noé, né? O apóstolo vai dizer assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje. Sodoma e Gomorra foi destruído por um fogo consumidor. É aquele fogo do milênio, é aquele mesmo fogo que vai operar no milênio, né? Então, quando a gente pergunta aqui o que está acontecendo, trazendo para o presente, olha só, ou, obviamente, preparando o nosso espírito para entender o que vai acontecer muito em breve, vamos responder aqui em Isaías 24, 4 e 5, que diz assim: a terra vai secando e murchando. Olha que linguagem linda, né? Por que ele fala isso? Secando e murchando. Porque ele está usando um processo natural que todo mundo entende. Toda plantação, né? Toda planta, como o trigo, por exemplo. O trigo, chegava o tempo da colheita, ele ia secando, murchando, né? Para que o fruto pudesse ser mais fácil de ser colhido e o resto ficar só a palha. Então ele vai secando e murchando, é um processo natural. Até com os homens é isso. O homem nasce um bebê, um adolescente, um jovem forte, né, musculoso, só crescendo, só crescendo. Aí depois dos 35, quando chega na metade da idade, ele começa a murchar. Quando chega aos 60, 70, ele começa a diminuir. Os ossos diminuem, os músculos diminuem, ele começa a murchar. Todo o processo da natureza é assim. E isso também vai acontecer com o próprio planeta, né? Assim como o homem vai secando e murchando em todos os âmbitos, inclusive no espiritual, o físico também, né? Então a terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando, os céus e a terra vão se desfazendo, porque os céus e a terra também, né? O termo é claro lá em Isaías 66, que ele vai dizer. Deus fala: eu criarei novos céus e nova terra. O que ele quer dizer sobre esses céus aí? É porque esses céus que a gente vê hoje é muito escuro, é tudo negro, não tem luz lá. Ele vai iluminar quando restaurar a terra? Não sei. Mas ele está dizendo que novos céus. Quando ele fala céus aqui, não falando só do nosso firmamento, não. Desse céu que está dentro do planeta Terra, não. Ele está falando fora do planeta Terra. Os céus no plural. Não é os céus firmamento da Terra, mas também os céus astral, e tiver um outro céu em outra dimensão, está tudo envolvido aqui. Ele está dizendo em Isaías que vai criar novos céus e nova terra, e vai habitar a justiça em tudo isso. A terra, ele diz, continuando o texto aqui, a terra está impura por causa dos moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Deus. Está aqui a causa, né? É uma outra causa. Porque a igreja perturbada, equivocada, né? Por doutrinas do inimigo, eles não entendem porque que a terra está passando por isso. Eles, não, precisa guardar a lei, mas não, a lei passou. Não, a lei agora é filosófica, né? A lei não é mais aquela escrita, não. Eu preciso entender a lei agora, não. A lei, quando diz assim, honra teu pai e tua mãe, o pai e a mãe agora não é mais pai e mãe, não. É questão filosófica. Não é assim, não, meu irmão.
O povo do passado pagou um preço, porque não fez a obediência óbvia e clara, e a terra inteira vai pagar um preço, porque o povo não obedece à lei de Deus. Alguns pega alguns termos isolados do apóstolo Paulo, falando sobre lei, no sentido de escritura, né? A escritura que se cumpriu em Cristo, né? Que não são os mandamentos que a gente tem que cumprir, mas os únicos mandamentos de ordem litúrgica, de ordem cerimonial, que apontava para Cristo, que apontava para o santuário, né? Mas as leis de ordem moral, que tem a ver com o dever do homem para com o seu próximo, o dever do homem para com Deus, como, por exemplo, os 10 mandamentos, não passa uma vírgula. É do jeito que está escrito lá. Deus não muda uma vírgula. Quem não entendeu isso é porque a sua mente foi cooptada por discursos filosóficos, versos mal lidos e mal interpretados, com base numa religião de facilidades. Não entendeu direito, tem que voltar à sala de aula do primeiro ano e refazer toda aquela parte da instrução, aquela parte mais simples, mais infantil, que é compreender a letra morta, né? Que é, primeira coisa é você compreender igual uma criança. E você fala, não entende, e começa, depois é que ela começa a perguntar por quê, por quê, por quê, por quê. Pronto, daquele mesmo jeito. Então, esse povo que não entendeu direito isso, tem que voltar aos princípios de tudo, né? E começar de novo. Não é à toa que a Bíblia fica falando o tempo todo, né? Que eu tenho que morrer e nascer como uma criança, né? Como uma nova criatura. O tempo todo a Bíblia está dizendo, voltem aos caminhos dos vossos pais. A igreja moderna fala assim, os vossos pais eram antigos, passou, obsoleto. Vamos criar uma doutrina nova, vamos criar uma religião nova. Paulo criou doutrinas novas, Paulo anulou, aí a Bíblia diz, voltem ao caminho dos vossos pais, né? Voltem às antigas veredas. O tempo todo a Bíblia está dizendo isso, mas eles não entenderam nada, né? A Bíblia diz claramente aqui, ó, a terra está impura, o julgamento vai vir sobre toda a terra, porque eles não obedeceram às leis e aos mandamentos de Deus. E quebraram a aliança que deveria durar para sempre. Eles quebraram essa aliança que deveria durar para sempre. Já no Antigo Testamento, quando no livro de Isaías está mostrando claramente que vivia no período ainda da antiga aliança. A nova aliança era só uma promessa, né? Era uma promessa. Então, a primeira aliança é, em termos de ensinamentos, a mesma segunda aliança. Os mandamentos são o mesmo, porque a segunda aliança é o que a segunda aliança? A Bíblia diz que eis que eu firmarei uma nova aliança com meu povo e escreverei nos seus corações a minha lei. Ou seja, a mesma lei que já existia na primeira aliança, né? O problema da primeira aliança era o quê? Que eles confiaram na própria carne e não tinham o Espírito, o batismo com o Espírito Santo que Cristo faria, que só o Messias poderia fazer neles, não tinha vindo ainda. A nova aliança é o quê? O meu Espírito colocará as vossas leis, as minhas leis em seus corações, em vosso entendimento. A nova aliança nada mais é do que pegar a mesma escritura que já existia, é uma palavra que não passa, e colocar no entendimento, fazer o povo entender no espírito, a nível espiritual, o que o povo do Antigo Testamento não conseguia entender. Por isso que eles se tornaram um povo muito legalista, muito preso à letra morta, com a ausência da inspiração do Espírito. Portanto, meus amados, o texto aqui, esse texto aqui de Isaías 24, é realmente muito consolador para aqueles que realmente entendem a palavra de Deus, que pregam a verdade de acordo com o que a palavra de Deus diz e não segundo o que as tendências e as doutrinas modernas têm ensinado aí.